Muito bem. Bom dia. Eu tinha preparado a mensagem para o meu tempo normal, até que fui ver o programa. Lembrei-me de ver o programa e vi que tinha 1 hora e assustei-me. E assim, eu vou ter que falar mais alguma coisa. Não se preocupem. Não, tens que falar 1 hora. Não, eu sei disso. Portanto, preparei aquilo que entendi que devia preparar e que Deus me ajude a falar com calma, porque o meu maior desafio é falar com calma, porque eu sou um bocadinho rápido, muitas vezes, a falar. Portanto, espero conseguir falar o que tenho para dizer com calma. O tema que me pediram para falar é este, ceia e ceias. Eu, no princípio, confesso que fiquei um bocado preocupado, porque eu pensei, o que é que eu vou falar? O que é que eu vos posso dizer sobre... Porque nós pensamos sempre que está tudo dito, não é? Sei do Senhor, aquilo é tudo mais ou menos a mesma coisa, o que é que daí a gente pode tirar mais? Eu confesso que aprendi muito também ao estudar, não é? Nós, quando estudamos e nos pedem para falar, e quem sobe ao púlpito e tem que se preparar, sabe que aprende muito, não é? E eu, quando estive a preparar este tema, também aprendi algumas coisas e se calhar, vocês, o que eu vos vou dizer não é novidade, mas é sempre bom nós nos recordarmos das coisas que a Bíblia nos diz. E como tudo na vida, nós temos que começar pelo princípio. E eu vou abordar eu não vou fazer nenhum voo, atenção, mas bem que poderia ser, eu vou fazer um voo sobre as ceias na Bíblia. Eu vou abordar 6 ceias na Bíblia. E vamos sempre abordar as ceias na ótica de perceber o que elas são, individualmente, mas fazendo a ponte para a ceia do Senhor hoje, para perceber as diferenças. Ok? E termino com uma faceta mais prática. É esse o objetivo. Vamos ver que Deus me ajude. Podes pôr a primeira imagem, por favor? É a primeira ceia. E como tudo na vida, tudo começa pelo princípio. Quem diria que no Éden nós tínhamos uma ceia? Mas é verdade, no Éden nós também temos uma ceia. Leiam comigo Gênesis 2,16, por favor. Gênesis 2,16. Gênesis, capítulo 2, versículo 16. Quando Deus criou o homem... Podem ler o 15 também. Quando Deus criou o homem, a primeira coisa que Deus diz ao homem para fazer... Sabem qual foi? Fazer uma ceia. Eu não tinha percebido isto. Leiam comigo, versículo 15. E tomou o Senhor Deus o homem e o pôs no jardim do Éden para o lavrar e guardar. Mas eu não lhe dei nenhuma ordem. No 16 dá. E ordenou o Senhor Deus ao homem, dizendo, de toda a árvore do jardim comerás livremente. A primeira ordem que Deus dá ao homem é para cear. Vocês tinham noção disso? A primeira ordem que Deus dá ao homem acabado de ser criado é, podes cear. Mas não da forma convencional como nós concebemos, mas a ceia era uma ceia herbívora, que era a ceia antes do pecado. Era frutos. Era uma ceia herbívora. Mas podes cear, deves cear. E isto é significativo. A primeira ordem que Deus dá ao homem é para cear. Eu não me vou antecipar, mas a ceia é muito mais do que alimento. A ceia confere ao homem muito mais do que alimento. E quando Deus diz ao homem para cear, não é só para te alimentares, é muito mais do que isso. E isso é transversal às 6 ceias que vamos ver. Ok? E vemos aqui nesta primeira ceia, que agora vou analisar um bocadinho. Eu não vou vos dar pontos e pontos e pontos. Eu vou fazer uma capa para cada ceia. Uma imagem e um versículo, ok? Vocês vão ter que ter paciência em olhar para mim e ter atenção. E se quiserem o estudo, peçam que eu disponibilize o estudo aqui, depois de o corrigir, que eu tenho que corrigir primeiro, que eu faço isto à pressa, com abreviaturas e tenho que perder depois tanto tempo quanto estou a fazer, mas a corrigi-lo. Mas posso-vos enviar e aqueles que me ouvem podem pedir para davidlmgomes@gmail.com. Eu posso enviar o estudo todo, não se preocupem com tomar notas. No jardim onde está colocada a humanidade, há árvores carregadas de frutos para comer. E a árvore da vida, como nós lemos em Gênesis 2,9, não vale a pena verem, mas se quiserem podem ver, cresce no meio desse mesmo jardim, a árvore da vida. E esta árvore da vida é a imagem do presente supremo de Deus à criação. A oportunidade de não só receber um fruto, mas receber algo eterno do próprio Deus, que é a vida eterna. Ok? Ou seja, vemos aqui uma ceia que lhes dava a Adão e Eva, neste caso a Adão, muito mais do que alimento, o acesso à própria vida eterna. E quando Deus diz, podes cear, podes te alimentar para sobreviveres, mas eu quero que tu recebas muito mais do que comida, ou tomares parte destas árvores. Ok? A proximidade da árvore da vida automaticamente aproximava Adão do Criador. A proximidade desta ceia aproximava a criatura do Criador.
E isto é muito importante, porque todas as ceias que Deus estabelece é com o intuito não só de alimentar o homem, mas o intuito principal de alimentar, através do conjunto de obediências, a criação do Criador. E isto acontece desde o Éden até Apocalipse. Do Éden a Apocalipse temos ceias. O objetivo fundamental é aproximar a criatura do Criador. E utiliza para isso alimento. Porquê? Porque Deus sabe que nós nos 5 sentidos, nós precisamos dos 5 sentidos para aprender coisas espirituais. O tato, o som, o cheiro. E isso, para o homem, é importante para absorver componente espiritual. E Deus usa isso tudo na ceia. Ok? Quando Deus diz ao homem, podes comer, versículo 2,16, podem ler outra vez. De toda a árvore do jardim comerás livremente. Quando Deus diz comerás livremente, ok? Ele dá ao homem total liberdade. Deus hoje não obriga ninguém a tomar a ceia do Senhor. Já lá iremos. Podes ser livre de tomar ou não tomar. E todas as ceias, na Bíblia, como vamos ver, estão nesta ótica. Nós tomamos esta ceia, Deus recomenda que a tomemos, disponibiliza para que a tomemos, mas não obriga ninguém a tomar ceia. É o homem que escolhe tomar a ceia. Agora, há uma coisa que Deus não abdica, é de estabelecer as regras do jogo. E Deus em cada ceia estabelece regras, como também vamos ver. Regras. E o desrespeito dessas mesmas regras acarretam consequências para o homem. Desde o Gênesis a Apocalipse, desde o Éden a Apocalipse. Ok? Nós lemos que quem tomasse, capítulo 3, 22, da árvore da vida receberia vida eterna. Ok? Agora, isto já vimos que as ceias na Bíblia têm como função não apenas alimentar, mas transformar. Sabemos como é que tudo terminou. O homem não, no seu livre-arbítrio, desrespeitou uma árvore que não deveria ter comido, do conhecimento do bem e do mal. Ok? E vocês podem perguntar, mas porquê que Deus estabelece sempre regras? Ele tem que estabelecer regras para testar a obediência do homem. O homem desobedeceu, comeu da árvore do conhecimento do bem e do mal, e com isso o que aconteceu? Separação. O que é que eu vejo nas ceias? Eu vou-me antecipar um bocadinho. Sempre que existe desobediência na forma como a ceia é interpretada, isto é grave. Há separação entre Deus e o homem. Ponto, parágrafo. Em todas as ceias. E, portanto, isto das ceias é uma coisa séria. Sempre que nós não cumprimos as regras do jogo, Deus quita-nos do jogo. Perceberam todos? Quanto às ceias, quando nós não cumprimos as regras do jogo, Deus põe-nos fora do jogo. E o pecado entrou no mundo por uma ceia mal tomada. Têm noção disso? A primeira regra que Deus dá ao homem é cear. E o pecado entrou no mundo porque as regras da ceia não foram respeitadas. Vocês estão a perceber isso? A importância da ceia? Eu tinha que começar pelo Éden. Porque é no princípio que se fundamenta tudo. Ok? E tudo o que se passa no resto do Velho Testamento é Deus a fazer de tudo para retomar o que foi perdido numa ceia mal tomada no Éden. Através de uma nova aliança prometida. E já lá iremos. Ok? Segunda ceia. Talvez nenhum outro evento seja tão significativo para os judeus como a Páscoa. Ok? Esta é uma ceia celebrada há 3.500 anos. E surgiu no contexto muito simples. Deus estabeleceu a 10ª praga, que implicou a morte dos primogênitos de todo o Egito e que poderia implicar a morte dos primogênitos de Israel, mas Deus estabeleceu um escape. Se Israel apresentasse um cordeiro sem mácula, vertesse esse sangue desse cordeiro sem mácula, pintasse as ombreiras da porta das suas casas, o anjo da morte, quando passasse, não entraria e não matava o primogênito dessas mesmas casas. E simultaneamente esse cordeiro, do qual foi retirado o sangue, cordeiro sem mácula, deveria ser utilizado em condições muito especiais, com muitas regras, das quais irei falar algumas, muito simplesmente, devia ser utilizado para uma ceia, que era a ceia pascal, para a memória futura. Ok? De uma forma muito sintética, isto era a Páscoa que foi instituída no Egito. Eu quero-vos dar algumas características sobre esta Páscoa. Isto está em Êxodo 12, 1 a 13, depois poderão ver. A primeira característica é que devia ser celebrada em família. Hoje, eu já irei falar sobre a ceia do Senhor com detalhe, atenção. Mas é curioso que hoje a ceia do Senhor também deve ser celebrada em família. Melhor fora se for família na carne. Mas a família que fala é uma família espiritual. Uma família de pessoas unidas pelos laços de sangue do Senhor Jesus Cristo. Unidas. Uma família. E eu acho interessante
o rigor, isto deve ser em família, com o cordeiro pascal em família, e hoje a ceia do Senhor também existe o conceito de família. Há uma ceia que eu já irei falar que não foi num contexto de família, mas foi com um objetivo propositado. Eu já irei tocar porque é que não foi em família nessa. Mas, regra geral, a ceia é a família e Deus. Família e Deus. E vemos aqui também isso na ceia pascal. Ok? Já falei que o sangue do cordeiro devia ser utilizado nas ombreiras das portas, como vocês sabem. Vemos aqui uma vez mais, que a ceia era mais do que alimento. Aquele cordeiro não serviu só como alimento daquela noite. Serviu como salvação daquela casa. Estão a ver a questão? A ceia é mais do que alimento? A primeira ceia acarretava vida eterna através do alimento da árvore da vida, certo? E esta ceia, além do alimento para a noite, acarretava a libertação da morte do primogénito. Estão a ver como a ceia dá mais do que o próprio alimento? Isto é curioso. Se a ceia... Deus estabelece regras para esta ceia também. Vocês podem ver, e eu vou citar no versículo 47 do capítulo 12 de Êxodo, não vale a pena ver, os ossos do cordeiro não deveriam ser quebrados. Versículo 18 do capítulo 12, durante 7 dias deveriam comer pães asmos. Versículo 19, nenhum fermento deveria ser encontrado nas suas casas. E se a ceia não fosse cumprida escrupulosamente, sabe o que acontecia? Quem o cortasse seria cortado da Assembleia de Israel. Separação. Estão a ver o paralelo do Éden? Incumprimento da ceia, fuga do Éden. Não cumprem a ceia como Deus quer, a ceia judaica, cortado da nação de Israel. Com a ceia não se brinca. Porquê? Porque a ceia é mais do que alimento. E como estamos a falar de realidade espiritual que aponta para o próprio Deus, Ele não admite brincadeira na forma como interpretamos as regras da ceia. É separação, é corte. Ok? Não fiquem com esse ar tão assustado. Eu já vos vou dar boas notícias. Além da Páscoa, Deus estabelece um ciclo de outras festas, que eu não irei abordar aqui, mas apontam para o mesmo. Eu escolhi a festa mais icónica, que é a Páscoa. Mas se lerem Levítico 23 e Deuteronômio 16, irão ver que Israel ao longo do ano tinha hábitos e práticas e várias festas que serviam para dois objetivos. Primeiro objetivo, para louvor, gratidão a Deus, recordação de quem Deus é, e havia várias festas que apontavam para isso mesmo. Ok? Segundo, para memorial contínuo da aliança que Deus estabeleceu com Israel. E por isso Deus recorria aos 5 sentidos do homem nas tais festas, para que de alguma forma os 5 sentidos nos trouxessem à memória de quem Deus é e da gratidão que o homem tem que dar a Deus e do louvor que lhe tem que prestar. Em suma, essas festas serviam para isso, ok? Mas, e atenção, isto ainda hoje acontece a ceia do Senhor. A ceia do Senhor também é isto. É gratidão, é memória, é recordação. E os símbolos são para quê? Os símbolos são para nós recorrermos aos nossos sentidos para reforçarmos isso. O pão e o vinho não têm valor intrínseco. O valor do pão e do vinho é o que eles representam. É o peso espiritual que eles têm. Faço-me entender? E isso acontece também hoje em dia. Estão a ver os paralelos? Existe muita coisa em comum. E algumas diferenças, que já irei falar. Mas, como sabem, ao longo isto é um voa. Mas ao longo da história, Israel foi infiel à aliança que Deus estabeleceu. Ok? E vemos no caso de Manassés o descalabro total, em 2º livro dos Reis 21-7, em que Israel escolhe falsas árvores da vida. Deus diz, façam assim, têm aqui as árvores para tomar, para que tenham uma nova aliança, para consertar o erro que foi tomado numa ceia mal tomada no Éden. Estão a acompanhar? E Israel faz o quê? Escolhe outras árvores. Ok? E vemos o descalabro em Manassés. E durante todo este tempo os profetas diziam, convertam-se, tomem a ceia em condições. No fundo, tomar a ceia em condições que eu quero dizer é, convertam-se a Deus e façam o que Ele diz para fazer. Obedeçam à aliança estabelecida com Deus. Ok? E a ceia é um exemplo disso. A ceia, no fundo, era uma manifestação de uma aliança com Deus. E quando essa ceia não era cumprida, é porque essa aliança também estava corrompida cá de dentro. Aliás, Deus sempre olha para o interior mais do que para o exterior. E Deus nunca separa a adoração do adorador. Nunca. Então, Jeremias 31:31 diz, bem, uma vez que vocês estragaram tudo outra vez, eis que vêm dias, diz o Senhor, em que farei uma nova aliança, um novo testamento, um novo concerto, com a casa de Israel e com a casa de Judá. Deus já está a preparar uma terceira hipótese. Éden falhou, corta. Nova aliança, nova ceia, Páscoa.
Páscoa está a falhar, a aliança está a falhar, nova aliança com nova ceia. É curioso. Sempre que vem uma nova aliança, vem uma nova ceia acarretada. Corta uma e Deus cria uma nova aliança com uma nova ceia. É curioso. E então, vemos algo acontecer e chegamos à terceira ceia. E esta promessa de Jeremias 31:31. Podem pôr a próxima imagem. Não pressuponho saber o que é que eles comeram no cenáculo, ok? Foi a imagem mais cenácula que eu encontrei. O resto era estranho. Estão a ver? Porem no Google imagens de última ceia, aparece tudo e mais alguma coisa que não interessa. E eu tinha-vos por uma imagem decente. Portanto, esta foi a imagem mais clean, mais simples, menos suspeita que eu encontrei. Não faço ideia qual foi o cardápio, mas vocês entenderão. O importante não é a comida, o importante é o resto. E agora peço que leiam comigo, por favor, Lucas 22, 14 a 20. Lucas 22, 14 a 20. E chegada a hora, pôs-se à mesa, e com ele os 12 apóstolos. Temos aqui uma ceia. E disse-lhes: desejei muito comer convosco esta Páscoa, antes que padeça, porque vos digo que não a comerei mais até que ela se cumpra no reino de Deus. E tomando o cálice e havendo dado graças, disse: tomai-o, repartiu entre vós, porque vos digo que já não beberei do fruto da vida até que venha o reino de Deus. E tomando o pão e havendo dado graças, partiu e deu-lhe, dizendo: isto é o meu corpo que por vós é dado, fazei isto em memória de mim. Semelhantemente, tomou o cálice depois da ceia, dizendo: este é o cálice do Novo Testamento, no meu sangue, que é derramado por vós. A última ceia é nada mais, nada menos. A chamada última ceia. Chamada, porque esta não foi a última ceia. A última ceia, se calhar vou-vos surpreender, ou não. Mas esta não é, eu digo-vos a chamada última ceia, porque a gente conhece esta como a última ceia. As pessoas não sabem. A história ainda vai a meio. As pessoas pensam que isto é a última ceia. É como chegar ao meio de um filme e cortar o filme ao meio sem ver a parte melhor. É uma tragédia. A parte melhor da ceia está por vir. Portanto, esta não é a última ceia, mas eu vou-vos dizer a chamada última ceia, que eu considerei aqui uma terceira ceia, não por ordem cronológica, mas porque me apeteceu. Podia pôr outra ordem, mas a minha terceira ceia, que corresponde à última ceia do mundo, é nada mais, nada menos do que a celebração da Páscoa, da segunda. O Senhor Jesus aproveitou a Páscoa, que estava a decorrer cronologicamente naquela altura. Aliás, diz aqui, celebração da Páscoa, versículo 16, 12, onde é que eu tenho? Isto, 14, 15. Convosco esta Páscoa. O objetivo era celebrar a Páscoa. Ok. Mas há aqui coisas estranhas. Porque a Páscoa é celebrada em família. Certo? Aqui estavam 12. Porquê? Porquê? Porque o que ia se passar nesta Páscoa era uma mensagem para Israel. E aqui há um corte. Há aqui uma mudança. E Deus estabelece aqui uma ceia diferente. Que não é ainda a ceia do Senhor. Mas começa a haver aqui um shift. Aqui já não está a família reunida. Estão 12. Porque a mensagem que ia se passar ali, que ia ser dada, e por isso é que eu faço já aqui uma ponte, a nossa ceia do Senhor não tem a ver com esta. Porque aqui estavam 12. A mensagem era ser dada àqueles 12. E não foi por acaso. Deus diz assim: olha, reúnam as vossas famílias, eu vou padecer daqui a um tempo, todos em família vamos celebrar a Páscoa, como nós aqui agora vamos almoçar a seguir, ok? E estavam os 12 e as famílias. Não, só os 12. Porque a mensagem que ia ser dada era para Israel. Ok? Segundo detalhe. Não havia cordeiro pascal. Onde é que estava o cordeiro? O Senhor estava-se a apresentar Ele próprio como o cordeiro. Estão a ver a diferença da Páscoa? E Ele apresenta-se como o cordeiro que ia cumprir as profecias do Velho Testamento inteiras para Israel, de perdão de pecados. E porque esse perdão de pecados iria preparar a implantação do reino, que seria ser oferecido passado pouco tempo. A graça e mistério não entraram aqui ainda no cenário. Vocês, já lá chegaremos. Jeremias 31:31. Vou fazer um novo concerto, o Novo Testamento. O Senhor estava-se a apresentar como o Novo Testamento e o Novo Concerto. Israel, esta é a terceira hipótese que eu vos dou. Vá. Falharam no Éden, falharam no Velho Testamento todo. As promessas de Jeremias e companhia. Eu sou o Novo Testamento, eu sou o Novo Concerto para Israel, para preparar o reino. Estão a ver a ideia? Sendo que o Senhor começou no cenáculo. Aonde? Não começou no cenáculo. Paulo recebeu do Senhor informação extra e bebeu outra que recebeu daqui. Mas, sobretudo, a ceia do Senhor tem outro caráter, como já iremos ver. Ok?
E como nós lemos, este corpo por vós é dado, o sangue derramado por vós, há quem pega nisto, Paulo diz a mesma coisa. Pois, óbvio, Paulo apanhou um comboio em andamento e recebeu um novo significado desse mesmo comboio em andamento. É óbvio, eu não vou acelerar, não vou dizer o que eu quero dizer daqui a bocadinho, senão eu misturo ceias, isto é uma grande confusão. Eu já lá irei à outra ceia. O Velho Testamento está pejado de profecias, como Isaías 53:5, que diz que ele foi ferido por nossas transgressões, moído por nossas iniquidades, o castigo que nos traz a paz estava sobre ele, pelas suas pisaduras fomos sarados. A quem? Apontar para quem? Para o Senhor Jesus, para o novo concerto, para o Novo Testamento, para o cumpridor desta aliança com Israel. Sim, porque na altura ninguém sabia dos gentios, do plano de Deus para os gentios, ok? E esse sacrifício permitiu o Novo Testamento, ok? Tanto é que em Mateus 26:28, uma passagem paralela a esta, eu cito, paralela, o Senhor Jesus diz, este é o meu sangue, o sangue do Novo Testamento. Ele diz mesmo, o Novo Testamento, esta é a nova aliança para com Israel, uma nova oportunidade para Israel, para que se me aceitarem, a seguir seja apresentado o Espírito Santo em Pentecostes e seja aceito o reino. Estão a ver? Caminho para o reino. Estão a ver? Para a remissão dos pecados. Para a remissão dos pecados. E vemos isto em Jeremias 31:31, que eu já vos disse. Era isto que abriria o caminho ao reino, a oferta do reino em Pentecostes. A oferta essa que foi rejeitada, como sabem. Okay? E ao ser rejeitada, entra em cena o calendário profético é interrompido, entra em cena o mistério e a graça que ninguém sabia, esta oferta fica suspensa, e quando nós fomos arrebatados, a igreja for arrebatada, o calendário volta a tocar e voltamos ao ponto em que o reino está novamente a ser oferecido. E as condições dessa ceia voltarão a vigorar. E esta ceia será a ceia predominante quando a igreja for arrebatada nas condições desta ceia. Não é as nossas hoje. Ok? O que Israel foi prometido como um segundo concerto... Agora, atenção, isto é muito importante. O que Israel foi prometido como um segundo concerto, uma nova oportunidade, um novo testamento, aos gentios, isso foi ganho por graça. Estou a imaginar... Vou fazer aqui um desenho. Há profetas do Velho Testamento que são muito figurativos. Eu gosto deles. Eu não sou, mas eu tento ser. Mas imaginem agora um desenho. Aquela imagem da última ceia. Esqueçam. Tudo errado. Tudo errado. Até a descrição das mesas, mas eu não vou falar sobre isto. Isto dava outro voo, eu não vou falar sobre isso. Mas imaginem uma ceia, ok? Com os discípulos. Os judeus eram os 12. A mensagem era para eles. Agora imaginem os biombos atrás e os gentios todos ali a olhar. À espera que eles falhem para aproveitar a ceia. Éramos nós. Mas ninguém via os gentios. Foi isso que aconteceu. Eles não quiseram, há quem queira. E nós aproveitámos. Isso foi graça. De uma forma muito simples, foi o que aconteceu. E eles aproveitaram também, porque foram na boleia. Mas nós aproveitámos de graça aquilo que eles próprios recusaram. E o Novo Testamento passou também a ser para nós. Por graça. A aliança que era prometida a eles, foi prometida durante o Velho Testamento inteira, estava a ser proposta a eles. Para o reino. Não querem. E Deus na sua omnisciência sabia que eles iam recusar, mas propôs na mesma. Porque sabia que seria importante para a igreja poder aceitar. E tornou-se o caminho para que a igreja também pudesse aceitar. Estão a perceber? Eu digo isto, mas não sou eu que digo. Romanos 11:15. Porque se a sua rejeição é a reconciliação do mundo, se a rejeição de Israel ao que lhes foi oferecido é a reconciliação de nós todos com Deus, qual será a sua admissão se não havia dentre os mortos? E Paulo diz, isto é fantástico. Se por Israel ter posto o pé na poça nós ganharmos, quando eles estiverem em alta, nós vamos ficar todos em altíssima. Estão a ver? A lógica é mesmo isso. Mas, 2 Coríntios 5:21, eu leio. Aquele quem? Deus. Que não conheceu pecado, o fez a quem? A Jesus. Pecado por nós. Por nós quem? Gentios. Para que nele, em Jesus, fôssemos feitos justiça de Deus. Ou seja, justificados. Paulo está a dizer, Deus pegou em Jesus para fazer pecado por nós, gentios, para nos justificar. Mas fomos justificados pela desobediência e pela recusa de Israel. Daí isto que foi oferecido, por esta ceia ter sido, entre aspas, rejeitada. Ok? Entramos na ceia do Senhor. Próxima imagem, se faz favor. Estou a falar rápido demais? Não? Ok. Pronto. Pronto, próxima. Existe uma grande diferença entre a chamada última ceia, e esta, aliás, existem grandes diferenças. A última ceia não tinha um foco familiar, certo? Mas aqui voltámos a ter um foco familiar. Quem participa desta ceia são todos os remidos, salvos, irmãos,
uma família. E volta-se outra vez a isto. Tanto é que Paulo, quando apresenta esta ceia do Senhor na Epístola aos Coríntios, diz várias vezes, vos ajuntais, vos ajuntais, vos ajuntais. A quem? À igreja. À igreja de Corinto. Portanto, é uma ceia global, coletiva, de igreja, de família. E voltámos a ganhar esse ponto, ok? Há igrejas, eu vou fazer aqui um parênteses, em que há percepções da forma como é celebrada a ceia do Senhor. E até se propõe em pessoas em leitos de morte poder servir a ceia do Senhor. Ou a noivos poder servir a ceia do Senhor só privada. Isso não é bíblico. A ceia do Senhor sempre foi coletiva. Uma atividade coletiva. Vos ajuntais. Não é quando um tiver e precisar, quando aquele... Não. É vos ajuntais. É coletivo. E eu não podia deixar de dar esse exemplo. Agora, vamos fazer a análise da ceia do Senhor fazendo diferenças. É mais interessante. Entre a última ceia e a ceia do Senhor. E nesta diferença de dicotomia, aprendemos mais sobre a ceia do Senhor, ok? A última ceia aponta para o quê? Por uma promessa feita a Israel, do novo conceito que seria dado a Israel, certo? Selado no sofrimento do Messias. Estão-me a acompanhar? Ok? A ceia do Senhor aponta para esse mesmo sofrimento, também. Mas como causa de salvação de judeus e gentios. Primeira diferença. A última ceia foi realizada num contexto de celebração da Páscoa. Como sabem, e lemos. A ceia do Senhor foi instituída no contexto de memória futura do que Cristo fez na cruz, por judeus e por gentios. A última ceia está assente numa promessa conhecida por muitos há centenas de anos. Promessa do Novo Testamento. A ceia do Senhor, como a conhecemos, recebeu informação adicional revelada de Cristo glorificado a Paulo. Eu vos transmito o que recebi do Senhor. É o que Paulo diz em Coríntios, ok? E dada a conhecer somente a Paulo. Diferenças. A última ceia nasce da tentativa de reconciliação do povo de Israel com Deus. A ceia do Senhor nasce da rejeição do Messias e da sua oferta do reino por parte do povo de Israel. Vocês estão-me a acompanhar? Assim como a última ceia se apropriou do Cordeiro Pascal, da ceia pascal, e lhe deu um novo sentido, a ceia do Senhor aproveitou-se da última ceia e lhe deu um novo sentido. A última ceia aproveitou-se da ceia pascal e lhe deu um novo sentido. Nada disto é feito em grandes mudanças, é tudo muito transitório. A ceia do Senhor vai buscar parte da última ceia e lhe dá um novo sentido. É tudo feito com sentido, em sentido, em sentido, em sentido. A ceia do Senhor vai buscar a ceia da Páscoa do Egito, um cariz familiar, algo que não se verificou na última ceia. E é também uma atividade que deve ser celebrada de forma plural em igreja, como já vimos. Agora, mais 15 minutos, mais ou menos. A ceia do Senhor, eu vou demorar mais a ceia do Senhor, está bem? Mas tenho mais duas para vos falar. Não pensem que isto ficou por aqui. Nem esta é a última. Alguns acham que a ceia do Senhor não faz parte de um mandamento para a igreja hoje. Vamos ver isso, se faz parte ou não faz parte. Porque acham que a ceia do Senhor está no mesmo rol que o batismo, que é uma ordenança. E Deus cravou as ordenanças na cruz. Até que ponto é que a ceia do Senhor faz parte para a igreja hoje? Tudo bem, a ceia do Senhor, não sei o quê. É óbvio que faz, eu já vos mostrei. Vocês sabem disso. Já dei aqui exemplos disso. Até Paulo recebeu do Senhor informação para a igreja de Corinto. Portanto, estamos a falar num contexto já de graça, de mistério, informação dada pelo próprio Senhor. Mas pronto, mas ainda assim, vamos mais a fundo. Há pessoas que pegam no Colossenses 2,14, em que Deus diz, havendo riscado a cédula que era contra nós nas suas ordenanças, da qual, de alguma maneira era contrária, tirou de nós cravando na cruz. Deus pegou nas ordenanças, na lei, nas obrigações, interpretam, a ceia do Senhor é uma obrigação, é uma ordenança, é um ato de... Não, foi tudo cravado na cruz. Eu não preciso celebrar a ceia do Senhor. Será? Vamos fazer diferenças também, ok? Entre a ceia do Senhor e o batismo. Porque o batismo é uma ordenança. Vamos ver se o Senhor está no mesmo patamar que as ordenanças como o batismo. Eu não vou falar sobre o batismo, Simão. É apenas um lamiré. O batismo na água, que é uma ordenança, foi feita no Velho Testamento. A ceia do Senhor é uma ordenança do Novo Testamento. Primeiro. Segundo, o batismo na água foi imposto para salvação. Marcos 1,4. Atos 2,38. Hebreus 9,10. A ceia do Senhor não foi considerada nunca por condição para salvação. Ok? Estão a ver a diferença? Aliás,
Paulo diz que aqueles que... aquela história de um tomo sempre estou em pecado, então ninguém tomava sempre, todos pecamos. Mas importa fazer uma autoanálise, que isso é diferente, que eu já irei falar. O batismo na água sempre apontou para a manifestação do Senhor Jesus Cristo a Israel. Porquê? Porque Deus queria fazer de Israel uma nação de sacerdotes. E para sermos sacerdotes tínhamos que passar por uma série de batismos, que são lavagens. Estão a perceber? Tanto é que quando João Batista entra em cena e começa a batizar, o povo de Israel não ficou surpreendido com o batismo, porque já o esperava, porque isso implicava a apresentação do reino. Ficou impressionado e surpreendido foi quem batizava. Eu vou citar. Perguntaram-lhe e disseram-lhe, por que batizas? Foi só aqui que perguntou. Por que batizas? Não. Porque batizas, pois tu não és o Cristo, nem Elias, nem o profeta. A pergunta não foi, por que estás a batizar? Eles sabiam que o batismo teria que vir. No contexto de reino, de lavagem, de purificação, de uma nação sacerdotal. A dúvida deles foi, mas quem és tu? Não devia ser o Cristo a batizar? Percebem? Batismos era normal para Israel, ok? Portanto, tem tudo a ver com Israel, batismo. Ceia não, do Senhor. O batismo na água aponta para uma purificação figurativa, uma sombra da purificação total. A ceia do Senhor aponta para a figuração total, não é figurativa. O batismo na água consistia num ato único. A ceia do Senhor é algo que devemos fazer sempre que quisermos, para nos recordarmos até que o Senhor venha. Estão a ver a diferença? Isto tem a ver com a ordenança. O batismo na água não é ordenado por Paulo. Já irei se ele fez ou não fez, rapidamente. Mas a ceia do Senhor, sim. Para uma igreja, no período da graça. Mas onde é que está a dúvida? Ou seja, estamos a falar de ordenanças diferentes, criadas em contextos diferentes, focadas em pessoas diferentes, com destinatários diferentes, não tem nada a ver com o outro, e meter tudo no mesmo saco é um erro. Poderão dizer, mas Paulo chegou a batizar, porque Paulo recebeu a mensagem progressivamente. Aquilo não foi shutdown. Pronto, Deus revelou-se de muitas formas ao longo de muito tempo. E não foi logo imediato. Mas vocês viram uma vez Paulo a dar indicações para batizar? Paulo diz, batizei um ao outro, mas nunca vemos Paulo a dizer, eu recebi do Senhor que também vos ensinei, que devemos batizar. Disse isso, mas a ceia disse. Estão a ver a diferença? E para que não fiquem dúvidas, temos 1 Coríntios 11, 23, que diz, porque eu recebi do Senhor que também vos ensinei. O que é que ele ensinou? O que é que recebeu? A ceia do Senhor, para a igreja. E quanto a isto, feito. Funções da ceia do Senhor. Há uma passagem que eu gosto muito, que é aquela que diz que nós somos embaixadores da parte de Cristo como se Deus por nós rogasse, que está em 2 Coríntios 5, 20 e 21. O que é um embaixador? O embaixador é alguém que representa um soberano ausente. Certo? Embaixador é alguém que representa um soberano ausente. A ceia do Senhor deve ser feita porque o nosso soberano está ausente. E nós, como embaixadores, temos que o recordar. É ou não é verdade? É para recordar. Mais... Em 1 Coríntios 11, 13 e 24, nós lemos sobre a ceia do Senhor, em particular o 26, que diz, porque todas as vezes que comerdes este pão e beberes este cálice, anunciais a morte do Senhor até que venha. A ceia do Senhor é uma forma de testemunho. Uma igreja que não se preocupa em celebrar a ceia do Senhor é uma igreja que implicitamente não quer saber na salvação de outras pessoas. Porque a mensagem da ceia do Senhor é proclamar a morte que tem poder para salvar os outros. Quando eu não dou valor à ceia do Senhor, eu também não dou valor à evangelização. Eu não dou valor ao que os outros se convertam ou não. Porque eu, quando quero celebrar a morte do Senhor até que venha, celebrar a cruz é celebrar a única coisa que pode salvar alguém. Quando eu me recuso a celebrar a morte do Senhor até que venha, eu estou em uma forma... Posso dizer o que eu quiser, mas na prática o que significa é isto. Eu não quero saber se tu te salvas ou não. Eu estou salvo. Isto é a coisa mais egoísta que pode haver. Negar a celebrar a ceia é negar a celebrar aquilo que tem poder para salvar os que estão à nossa volta. E deixamos de celebrar a morte do Senhor até que venha. Estão a ver? É grave. É um momento de autoexaminação. Há pessoas que pegam na passagem de Paulo, típica da ceia, que eu não li, vocês já leram, quase todos os domingos nós lemos, e eu tenho que avançar com outras coisas, mas, e dizem assim, há ali pecado, e quando houver pecado não se... Vamos lá ver, por partes. A minha visão da coisa é, se eu estiver enganado, depois a seguir vocês podem me bater. Vão ter tempo para isso, meia hora para fazê-lo. Mas o que eu acho é, segundo o que eu vejo nas Escrituras, todos nós temos pecado. Certo? O que é que Deus requer de nós? Uma autoexaminação antes de praticarmos a ceia do Senhor. Que o confessemos os nossos pecados. Pelo menos temos o cuidado de, Deus, isto não está bem, eu antes de tomar a ceia eu quero pedir perdão por isto e por isto e por isto. Fazer-me confessar os nossos pecados. Porque se estamos à espera de ficarmos perfeitos para celebrar a ceia do Senhor, nenhum de nós vai celebrar a ceia do Senhor nunca. Porque a ceia do Senhor é justamente isso. É a celebração de algo que recebemos imerecidamente. Pelos nossos pecados. É um contrassenso depois não a celebrar pelos nossos pecados quando celebramos alguém que morreu pelos nossos pecados para nos libertar dos pecados. Estão a ver a incongruência?
Quer dizer, não vou celebrar sempre porque sou pecador. Mas obrigado porque tu morreste pelos meus pecados. Não faz sentido. Por favor, vamos celebrar a ceia. Quanto muito, tenhamos o cuidado de fazer uma autoanálise, um exame prévio antes de a celebrar. Porque isso é o que é requerido de nós. Ok? É também para agradecer. Aquele que nem mesmo a seu próprio filho o poupou, antes o entregou por todos nós. Era para ser só pelos judeus. Mas nós estávamos atrás do biombo e aproveitámos a boleia. Ok? Como nos não dará também com eles todas as coisas? Estão a ver? Devemos agradecer. E devemos sonhar, entre aspas, próxima imagem, com a verdadeira última ceia. Vocês podem me dizer, isto foi prometido no reino. Está bem, mas onde Deus diz onde eu estiver, vocês também estarão. Acho que podemos tomar um bocadinho parte disto. Porque vamos estar... Eu acredito, é assim. Ele diz que não vamos estar sempre com Deus. Se vai haver uma coisa espetacular, também quer estar presente. Digo-vos que desde esta hora não beberei do fruto da vida até aquele dia que o beba convosco no reino do meu Pai. Eu sei que ele está a falar para os doce. Eu sei. Perdoem-me. Mas eu acho que vamos tomar parte de alguma coisa desta. Vamos estar, onde Deus estiver, nós vamos estar também. E um dia vamos ter a chamada. Esta é que é a última ceia. Não é aquela do cenáculo. Esta é que é a última ceia em grande. Sabem? Esta frase, este versículo de que um dia vamos tomar a ceia, faz lembrar uma ocasião da história em que o general Douglas MacArthur, quando estava os Estados Unidos a sair das Filipinas e abandonar as Filipinas, porque os japoneses estavam a atacar as Filipinas, e eles tinham que quase que recuar das Filipinas, o general Douglas MacArthur falou para os mídias, para os meios de comunicação, transmitam em rádio a todos os americanos que ficaram para trás, porque ficaram muitos americanos para trás nas Filipinas, e eles corriam risco de vida. Eu vou vir novamente. Eu vou regressar. E os mídias ficaram assim para ele. Não digas isso. Diz, nós vamos regressar. Porque podes não poder. E ele diz, não, tu vais dizer assim, eu vou regressar. E ele regressou. Alguns já não estavam vivos, mas o general Douglas MacArthur regressou. Isto faz lembrar o que Deus diz da ceia. Um dia eu vou regressar, um dia vamos todos celebrar juntos. E esta é que deve ser a última ceia que nos deve dar esperança. E quando estamos a tomar a ceia do Senhor, lembremos que um dia estaremos todos juntos. E deve ser uma ceia que não só contemplativa naquilo que Deus fez por nós, pelos nossos pecados, triste, mas também deve ser uma ceia alegre. Porque isto representa um sonhar com o momento em que vamos estar assim. Ok? E termino com a sexta e última ceia. Podes pôr a imagem. Ok. Agora falo-vos da ceia de todos os dias. Até aqui falei-vos em ceias de Gênesis e Apocalipse. Agora falo na ceia de todos os dias. O meu salmo favorito é o Salmo 23. Eu sei, é óbvio, a gente gosta do Salmo 23, mas é mesmo o que eu mais gosto. Eu cada vez gosto mais do Salmo. E então, este Salmo, há uma parte que diz: preparas uma mesa perante mim na presença dos meus inimigos. Eu era pôr ali uns inimigos ali à volta, mas eu queria acabarem bem, porque a imagem era feia. Então pus assim umas ovelhinhas e uns prados e uns vales. Assim a última imagem é a imagem mais bonita e que terminamos todos felizes. O que eu vos quero dizer é assim, o que Deus nos promete a nós hoje é, se o Senhor for o nosso pastor, nós temos uma ceia todos os dias. E uma ceia todos os dias é o quê? É termos o que precisamos? É estarmos sem inimigos? Não, os inimigos estão à volta. Porque enquanto estivermos neste mundo, vamos ter chatices, vamos ter problemas, vamos ter dores de cabeça, vamos ter dores, vamos ter inimigos à nossa volta que nos querem tirar o pão da ceia. Que nos querem tirar a comida da boca. Que nos querem tirar a paz da alma. Mas o que Deus promete é que se o Senhor for o nosso pastor e nós nos sujeitarmos a Ele como ovelhas, através de uma rendição e submissão, nós não vamos sentir falta de nada. Porque o versículo 1 do capítulo 23, a melhor tradução que eu vejo não é nada me faltará, não é essa. Eu não vou sentir falta de nada, porque isso no original significa. O ser um pastor, não sentirei falta de nada. É a melhor tradução do que nada me faltará, porque isso aponta para o que realmente quer dizer ser ovelha do pastor, do grande pastor, é não sentir falta de nada. Mesmo aparentemente tendo falta, é não sentir essa falta. Como? Tendo esta ceia permanente, mesmo com os inimigos à volta. E esta é a ceia que eu vos queria propor para todos os dias. Tudo bem, vocês podem olhar para aquela que viram antes, que é assim muito esotérica, assim muito espetacular, mas foquem-se que ainda hoje podemos usufruir todos de uma ceia, que é esta ceia, desde que nos cheguemos perto de Deus. Que o Senhor nos abençoe.